Já começou o 2025 do Galo e já chegou a melhor contratação do Atlético, independente de quem vier para jogar. E eu não tô falando do Cuca, eu tô falando do Domênico. Tem muita gente que fala, amansado, você não reclama de nada, você defende tudo. É exatamente disso que eu reclamava desde o início e é exatamente porque não tinha um diretor de comunicação igual o Domênico que vocês ganharam tanta força. Vocês que eu falo aqui é quem fica chamando os outros de amansado, porque tem que ser contra o Galo. Se não for contra o Galo, é que você é amansado, você tá errado, você tem que ser contra, chato pra caramba, criar crise. E esses caras só cresceram tanto e tiveram tanta repercussão, e principalmente agora, nesse final de ano, com alguma credibilidade, aparentemente, porque não tem, mas parecendo ter alguma credibilidade, por dois motivos. Primeiro, porque o Atlético perdeu as finais, e já falei isso, Deus me livre de crescer, de ficar forte, de ficar influente quando o Atlético tá mal. O outro motivo é porque não tinha esse cara que eu cobrava, já reclamava a falta de um diretor de futebol há algum tempo, e há muito tempo, na verdade, desde antes da SAF, desde que os 4R assumiram o Atlético, eu já reclamava que a comunicação estava paia, estava fraca, e a falta de comunicação tornou esses caras, teoricamente, as únicas fontes de notícia ou de interação com o torcedor comum. E eles acabaram ganhando muita credibilidade que não deveriam ter, não merecem. E agora eu comemoro muito a chegada do Domênico, porque é o cara que entende. O Domênico, ou qualquer outro diretor de futebol que tem o respeito que o Domênico tem, que entenda do Atlético, né? Que aí eu acho que é especialmente bom por causa disso, porque ele entende. Mas um cara de comunicação que fosse respeitado já evitaria alguns problemas, como espalhar mentira. Por exemplo, o Rubens foi hoje no 98 e ele não falou nada de novo, nada, absolutamente nada de novo, de coisas do momento que eu gostei de ouvir. Foi que, apesar do Paulinho ser vendido, fato, o dinheiro vai ser revertido para o futebol, e a outra parte é que o investimento vai aumentar em pelo menos 20 milhões para 2025, no futebol também. Coisa que estavam falando como se fosse verdade, o Atlético não rebatia ou não dava nenhuma informação, falando que ia ser investimento baixo, modesto, para cair, para ficar no meio de tabela. Tá vendo? Um diretor de comunicação saberia que isso estava acontecendo e já daria um jeito de cortar na raiz esse tipo de mentira, para causar drama, para causar... Sabe, o pessoal faz drama mesmo. Ai, meu Deus, nós vamos morrer, o Atlético vai acabar. E eu não dou moral, e eles ficam bravos, porque eu não dou moral e não dou mesmo. Enfim, diretor de comunicação ia evitar isso, mas aí um exemplo mais clássico, mais plausível, mais pautável, sim. Nem é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer palpável. Um exemplo mais palpável. Você falar assim, é isso mesmo que rolou, que faltava, é as questões da arena. Hoje, pela milésima vez, o Rubens explicou a acústica e o gramado. A acústica, exigência da prefeitura, aí ficou baixo demais. Aí o Atlético vai tentar, para dentro do estádio, diminuir esse impacto. Mas foi uma exigência da prefeitura. Custo alto, contrapartida, já falei 1000 vezes sobre isso. Gramado, só pôde corrigir agora, porque estavam querendo o sintético desde o início, mas a legislação da prefeitura não permitia, e agora a legislação da prefeitura mudou para permitir. Então não teve erro, não teve absurdo nenhum, não teve amadorismo, fizeram para os cocos, fizeram sem saber. Não, era uma restrição, só pôde corrigir quando a prefeitura autorizou, então não teve erro. Pô, pelo amor de Deus, se você tem uma obrigação legal, então cumpri-la não é um erro. E aí isso já estaria resolvido, porque o menino está respondendo isso até hoje. E aí quando houvesse uma crítica desse tipo, que essa parte é palpável, se houvesse uma crítica desse tipo há um mês atrás,
e um cara ligasse e falasse, não o Rafael, porque ele não tem tato para ligar, ele mandou mensagem, não falou nada demais, não censurou ninguém, não ameaçou ninguém, mas foi exposto e ficou como tal. Isso é o drama, né? A parte da censura e ameaça é o drama. Mas não teve nada disso, mas ele não precisava falar, estava errado, não precisava falar, ele não precisava ter entrado em contato. Um jornalista ou um cara respeitado falar, ô irmão, não, você é um bom jornalista, mas a sua crítica, eu não estou falando do Frossard especificamente, estou falando na crítica do Gramado, por exemplo. Você é um jornalista bom. Quantas vezes você já ouviu falar que a prefeitura não autoriza, não considera o gramado sintético como permeável? Eu não sei nada de engenharia e nem sou jornalista. Eu sei qual era o problema, porque foi falado 1000 vezes. Então o Domênico fala, ô irmão, não, aí respeita o trabalho nosso, respeita a sua audiência, para de mentir para a sua audiência, tá mentindo para a sua audiência. Faço não, velho. Tira essa matéria aí, essa matéria tá mentindo, essa matéria é mentirosa. Você está falando que é um erro, não é uma restrição. Eu te mando a lei, eu te mando as várias vezes que já noticiaram isso, já explicaram isso, as várias vezes que já perguntaram, você continua falando que é erro, você está mentindo, cara. Pô, pela sua carreira, eu te conheço, jornalista, nós dois, colegas de trabalho, não faz isso não, a gente está trabalhando aqui no Atlético. Sabe, é o Domênico que ia fazer isso. E não tinha ninguém para fazer até então. Então, para mim, já é a contratação do ano. O Cuca, não sei, velho. O Cuca, eu espero que seja o Cuca de 21, o Cuca de 13, não o Cuca de 22. Mas até comentei, o Milito nas finais, principalmente porque a gente sabia que ele tava fazendo merda. Mas na final, assim, foi inaceitável. Na minha opinião, foi inaceitável. É tipo o cara que tá lá cozinhando, eu falei isso do Twitter, é o cara do TikTok, luvinha preta, põe o tempero do jeitinho e tal, e queima o prato no final, queima o prato. Aí a galera fala, mas os ingredientes... Não, ele cagou nas finais, porque ele estava errando desde o início, só que estava dando certo, mas ele estava errando, escalação, não faltou elenco. Os caras falam, mas teve que entrar com Vargas. Porra, Vargas é bom pra caralho. Não tinha, era lateral, na lateral, tinha o melhor jogador do time, o mais cerebral do time estava na lateral. O que faltou foi um lateral, para liberar o Scarpa para jogar. Sabe, o que faltou foi colocar o Scarpa no meio, aí sim colocar o Arana na lateral, porque ele inverteu, ele colocou o Arana de meia e o Scarpa de lateral. Enfim, é isso, sabe? Ele cagou. Na final ficou óbvio que era invenção mal feita, mau aproveitamento do elenco. E a galera fala, não tem elenco, eu falei o tempo todo, tem elenco, o cara tá fazendo uns trem e tal, mas tava dando certo, né? E na final ficou óbvio que não faltava elenco, faltava o cara pelo menos escalar o básico. O que você joga? Toma aqui A6, o que você joga? Toma aqui A10, o que você joga? Escolinha, velho, faltou isso. Usar o jogador com as competências que eles têm. Então o Cuca ia pegar um time pior e ia fazer um prato melhor, sabe? O problema não eram os ingredientes, é o cara que deixou queimar, o cara que não soube temperar, temperou estilosinho, mas encheu o trem de sal, ninguém aguentou, sacou? É isso, foi isso que aconteceu. E por último, eu espero para 2025, já com a influência do Domênico, com o Cuca montando o time, que aí eu já acho que, né, precisa ainda de um diretor de futebol, mas não é a mesma necessidade de vir um cara desconhecido, vir um treinador de fora, que ia ficar, sabe, cheio de influência dos 4R no futebol. Ainda reclamo disso. Eles não deveriam ter essa influência no futebol direta. Mas pelo menos um cara que sabe fazer. Falar, não, gente, deixa comigo aqui, do vestiário pra dentro, deixa comigo, confia em mim não, cara. Aí os caras, não sei, eu confio. É isso. Então o Cuca já toma conta disso, a comunicação vai bem, e eu espero que volte a ser normal torcer pro Atlético, sabe? Volte a ser normal,
perder jogo e falar, não, eu continuo gostando e torcendo pro Atlético, não virei um revoltadinho de internet, não virei sabe, um rebelde sem causa, finalista de Libertadores, sofrendo como se fosse o Paysandu, sacou? Os caras estão lá comemorando acesso pra Série C e eu sendo na Libertadores, achando que o mundo vai acabar. Que porra de torcida sensível é essa que parte da torcida do Galo virou? Outro dia eu tava conversando com o cara e ele falou, devia chamar, você fica falando de diretor de futebol, devia chamar o Bolivar. Eu falei, não, o Bolivar é um bom nome. Aí depois eu fiquei pensando, porra, olha que dilema desgramado, que essa crise no Atlético, sem motivo, sem razão, mas porque uma galerinha ridícula ganhou muita moral, faz a gente pensar. Porque o Bolivar é um cara foda para diretor de futebol. Bom nome, eu acho que ele deveria ser cogitado. Só que ele é querido pela torcida e aí gera um dilema. Olha que bosta. Se o cara for um bom profissional e for cogitado no Atlético, aí você pensa, aí ele vai ter que agradar a torcida? Será que ele vai se importar com o prestígio que tem? Porque se ele tiver que se importar, ele vai ter que ser um rebelde. Ele vai ter que ser um cara que fica no microfone falando mal dos chefes dele. Ele vai ter que ser um cara que fica reclamando do elenco dele, falando que nada é suficiente, nada tá bom. Olha que bosta. O cara atleticano, querido pela torcida, vai ter que pensar se agrada parte da torcida que só quer que fala mal ou não. Aí eu pensei, ó, que merda de dilema é esse que criaram no Atlético? Se o cara for bom e ainda for atleticano, o fato dele ser querido pela torcida vira um risco. Não um problema, mas um risco. Porque tem um risco dele falar, nossa, eu não posso perder o prestígio, eu não posso defender o elenco, eu não posso defender o trabalho, eu vou ter que jogar tudo pro alto e jogar merda no ventilador, no microfone, pra torcida continuar gostando de mim, pra eu falar que eu fiz o meu melhor. Olha isso. A situação era essa, sacou? Não acho normal, não quero fazer parte disso, não quero ser parte dessa torcida. Se vier um cara igual o Domênico ou o Bolivar para mexer com o futebol, pode obedecer seus chefes, pode fazer o melhor possível, pode defender o Atlético ó, eu vou estar junto. Não vou ser dos caras que vai te fazer pensar, ai meu Deus, vão achar que eu tô vendido. Não, pode tratar o Atlético bem, pode fazer o melhor possível. Se der tudo certo, tamo junto. Se der tudo errado, a gente aguenta, que a gente já aguentou coisa muito pior. Não é toda a torcida que é essa sensibilidade aí, que na verdade é má fé. E eu acho que o Domênico já vai resolver. Não tô falando que o Domênico vai brigar com os caras, vai calar os caras, não. É que tipo assim, o Domênico virou funcionário do Atlético e vai ter que comunicar com a torcida. E a maioria da torcida quer bem ao Atlético, é só isso. E aí esses caras que estão com um pouquinho de moral aí na crise, vai virar ninguém. É isso, o meu sonho é esse. Os caras vão falar sozinho lá, chorar, falar que o mundo vai acabar, que o Atlético não presta, e ninguém vai ligar, porque a gente vai estar preocupando com o Atlético ganhando, perdendo, passando de fase, sendo classificado, amanhã tem mais, ano que vem tem mais, como sempre foi a torcida do Atlético, cascuda como a gente sempre foi. Vocês não somem não, um grande abraço.